Esse vídeo é para você que está passando por tanta coisa, tanta prova, tanta afronta, tanta humilhação, que você fala assim: Senhor, o que está acontecendo? Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, antes de começar o assunto do vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva aqui no canal. Também não deixe de me procurar lá nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Bom, esse vídeo ele veio ao meu coração essa semana porque, como sempre, gente, Deus permite que eu passe por coisas na minha pele para que eu venha trazer conteúdo para esse canal. E tem gente que ainda acha que é um luxo a gente ter um canal no YouTube, e a gente faz isso para ter essa maravilha de vida de blogueira, não é verdade? Mas não, gente, Deus ele não vai fazer através de você aquilo que ele já não tenha feito em você. Então, como sempre, já estou acostumada, né? Eu tenho que passar na minha pele por muitos dos temas que eu trago aqui para vocês no canal. E essa semana Deus falou comigo a respeito de pessoas que estão passando por uma fase na vida de vocês, que é aquela fase do deserto, que o crente conhece muito bem, mas tem horas na nossa vida que parece que essa fase não vai terminar nunca. Parece que você vai chegar realmente no fundo do poço. Bom, há 2 dias atrás eu saí da minha casa com o intuito de resolver alguns problemas do cotidiano, problemas normais do dia a dia da gente. E aí eu tinha algumas coisas para fazer durante o meu dia. E como sempre eu já sabia que eu ia ter que enfrentar muita luta, muita prova para resolver esses problemas, porque tudo na vida do crente, né? A vida do crente não é um morango, né? Então tudo na nossa vida a gente sabe que é com choro, é com dor, é com ensinamentos da parte do Senhor, porque Deus não desperdiça o sofrimento na vida de ninguém. Eu saí de manhã cedo e tive que passar no posto de saúde, pegar uns remédios, e chegando lá eu tive alguns problemas para pegar esse remédio. Eu já saí de lá um pouco frustrada, né? E fui em direção ao banco lá. Eu também tinha que resolver um problema sério que estava acontecendo na minha conta. Chegando lá no banco, primeiro entrou um homem, gente, que provavelmente ele tinha esquizofrenia, algum tipo de problema mental. E aquele homem, ele olhou para mim na frente do banco e ele apontou o dedo para mim, começou a me xingar, começou a dizer que ia me matar porque tinham matado o pai dele na Santa Casa. E aí eu entendi que ele, por me ver com aquela roupa, né, da prefeitura da saúde, eu entendi que ele tinha perdido o pai dele na Santa Casa e ele estava atribuindo a mim a morte do pai dele, sendo que eu nem trabalho na Santa Casa. Mas enfim, aquele homem começou a me apontar no meio da rua, começou a gritar aos berros que ele queria me matar, começou a me xingar. Eu fiquei apavorada. Eu entrei dentro do banco correndo, pedi ajuda para a moça do banco. A moça do banco, pelo jeito, já conhecia o homem, não estava nem aí. Falou: não, ele é assim mesmo, ele faz isso mesmo, ele não vai fazer nada de mal. E eu pensei: meu Deus, que loucura, né? Que loucura. Você tá andando na rua e de repente alguém te olha, te aponta e começa a te xingar. Mas enfim, entrei no banco tentando resolver o problema que eu tinha que resolver. E chegando lá, o gerente do banco praticamente não me deu opção de resolver o meu problema, né? Não posso resolver o seu problema, não tenho o que fazer. E eu fiquei assim com aquela indignação dentro de mim, falei: Senhor, tem misericórdia, é o segundo lugar que eu sou humilhada, não consigo resolver o meu problema. Aí saí do banco e quando eu chego no meu carro, para pegar o meu carro, para ir trabalhar, gente, a moça da Zona Azul tava multando o meu carro, ela tava esperando eu chegar praticamente para me cobrar a vaga da Zona Azul. E aí eu olhei para ela e eu falei assim: moça, eu já tava assim, sabe, totalmente frustrada com tudo que tava acontecendo aquele dia, assustada, já tinha chorado por causa do homem que tinha gritado comigo na rua, enfim. Eu olhei para ela e falei assim para ela: moça, eu tô passando por problemas, não tenho esse dinheiro para dar para você. Será que você pode me liberar para eu ir embora? Gente, eu poderia entrar no meu carro e ir embora, que nada ia acontecer. Se eu pegasse meu carro e fosse embora, ela não poderia multar meu carro, mas eu quis fazer as coisas certas, né? E fui conversar com ela e eu lembro que eu olhei pro olho dela, gente, meu olho encheu de lágrima na hora. Falei: moça, eu tô passando por muito problema. Eu não tenho R$2 hoje pra dar pro estacionamento. Será que você pode me ajudar? Ela virou pra mim, gente, e ela falou assim pra mim: não, eu já chamei o guarda. Quando ela falou isso, eu olhei pra cara dela e falei: Deus abençoe, muito obrigada. E pensei: meu Deus, como pode o ser humano não ter empatia de entender quando você se deparou com alguém que está passando por um dia ruim, de não ter, sabe, visão de olhar para alguém e entender que
não é uma pessoa que não está querendo pagar, não é uma pessoa que está querendo te enrolar, é uma pessoa que está querendo fazer as coisas certas, mas que realmente não tem condições hoje de te dar R$2 para estacionar o carro. E aí ela falou que não poderia me ajudar, eu entrei no carro e quando eu fui embora, ela chamou o guarda para me multar. E aí quando eu fui embora, gente, eu simplesmente fechei os vidros do carro enquanto eu dirigia. E eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar como uma criança. Eu abri a boca a chorar naquele carro. E eu pensei, eu tenho até chegar no meu serviço para poder chorar. E é só isso que eu quero chorar. E eu comecei a abrir a boca e chorar alto, alto dentro daquele carro. Eu tenho certeza que pessoas que estavam passando em outros carros no meio do trânsito olharam e viram aquela situação e pensaram, meu Deus, que dó, o que está acontecendo? E ali dentro daquele carro com os vidros fechados eu comecei a falar com Deus e a minha pergunta era só, Deus, por que tanta humilhação? Por que eu tô passando tanta coisa? E aí você pode me perguntar assim, mas Kelly, você estava chorando desse jeito, abrindo a boca no carro, por causa de um banco que não quis te ajudar, ou por causa de um remédio que não tinha, ou por causa de uma multa que você ia levar? Não. Não, meu querido, não é o banco, não é o remédio, não é a moça da Zona Azul, não era isso. O problema é que eu venho de um tempo de luta, de prova, que parece que não vai acabar nunca. Em 2019 eu estava no monte orando, né? Em cima do monte orando lá em Terra Preta com a igreja do pastor Edson. E a irmã Débora, a pastora Débora, alguém que eu já falei aqui nos vídeos a respeito dela, uma pastora muito usada por Deus. Eu me lembro que eu estava orando no monte e ela falou assim pra mim, Deus está me mostrando que você vai passar por uma prova tão grande, mas uma prova tão grande, que você vai dizer que Deus te esqueceu. Nessa hora me deu muito medo, me deu um temor, falei, Senhor, tem misericórdia, o que vai vir por aí? Mas ao mesmo tempo eu pensei, Deus me esqueceu? É difícil de eu falar que Deus me esqueceu, porque eu sei que Deus, ele não esquece dos filhos dele, né? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Deus jamais vai se esquecer de nós. Mas eu entendi que seria uma prova muito grande, uma luta muito grande. Eu fiquei assim, uau, o que será que vai vir por aí? Enfim, no final de 2019 mesmo, eu entrei numa prova muito grande. Eu me lembro que ali foi a primeira prova grande mesmo que eu passei depois dessa profecia. E a partir dali, eu não consigo reconhecer um tempo de refrigério, de descanso, de prova. É uma atrás da outra. Eu não tenho como colocar aqui para vocês entenderem, mas é uma prova atrás da outra. É prova dentro do casamento, é prova dentro do serviço, é prova dentro da igreja, todas as áreas da minha vida eu tive provas terríveis durante esses últimos 2 anos e meio. Então são 2 anos e meio de prova e eu simplesmente, aquele dia no carro, eu comecei a chorar e falar, Senhor, quando que isso vai passar? Quando que vai ser o fim? Porque não é possível que todos os dias eu tenha que chorar. Todos os dias eu tenho que passar uma humilhação. Todos os dias eu tenho que passar nervoso. Não é possível. Quando que isso vai acabar? Eu não aguento mais. E aí eu comecei a chorar. E aí Deus entrou dentro daquele carro para falar comigo. E Deus falou comigo fortemente na palavra de Jó. Deus falou comigo, Kelly, você se lembra do meu servo Jó? Quando Deus falou comigo em Jó, a gente já sabe que Jó foi um homem que foi provado ao extremo, que nenhum de nós, nem eu, nem provavelmente você, passou pelo que Jó passou. Mas o que Deus falou comigo foi diferente, foi de uma perspectiva diferente daquela palavra. Deus falou comigo, Jó, ele teve essa sensação que você está tendo agora. Jó, ele teve uma prova atrás da outra. Não é uma prova. Uma prova abala, gente, muitas vezes abala. Mas o grande problema na vida do crente é quando ele passa não por uma prova, mas por uma fase, por um período de provas, onde uma atrás da outra. E foi assim com Jó. E Deus me fez lembrar naquele carro, sabe, chorando e andando naquele carro, que Jó, ele teve uma notícia ruim atrás da outra. Não foi uma prova. Jó não passou por uma notícia ruim. Jó passou por uma notícia atrás da outra. E a Bíblia é bem clara a dizer que quando uma pessoa saía, a outra já chegava com mais uma notícia. Então essa pessoa saía e a outra chegava com outra notícia ruim. Foi isso que mais abalou a vida de Jó. O fato de não ser algo ruim que aconteceu na vida dele, mas uma sequência de fatos ruins. Chega um mensageiro e fala para Jó, Jó, ladrões invadiram a sua fazenda e levaram seus bois e mataram os servos que estavam cuidando dos seus bois.
E a Bíblia diz que quando ele sai, o outro já chega com outra notícia. Jó, sabe as suas ovelhas? Então, caiu fogo do céu, queimou todas as suas ovelhas e os servos que cuidavam dela. E a Bíblia diz que estando ele ainda falando, chega um outro mensageiro e diz: Jó, vieram os caldeus e levaram todos os seus camelos e mataram todos os servos que cuidavam dele. E saindo esse mensageiro, chegou um outro mensageiro que disse: Jó, você não sabe o que aconteceu. Um grande vento abalou a casa onde estavam reunidos todos os seus filhos. A casa foi demolida em cima deles e todos os seus filhos morreram. Só sobrou eu para trazer a notícia. E depois dessa notícia, que me parece ser a pior de todas, né, da morte de todos os seus filhos, a palavra do Senhor diz que Satanás tocou em Jó e colocou-lhe tumores malignos da planta do seu pé até o alto da sua cabeça. Como se não bastasse tudo isso, a Bíblia diz que a mulher de Jó praticamente perde o seu juízo, porque ela fala como uma louca. Na verdade, ela perde a sua fé. Aquela pessoa que estava do lado de Jó, sua esposa, que era quem poderia ajudar ele nesse momento, ela perde a fé em Deus. E ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. É como se tudo já não estivesse ruim para Jó, gente. Os seus amigos, pessoas que nesse momento poderiam ser usadas por Deus para ajudar a Jó, eles vão até Jó e eles começam a olhar para a situação dele, começam a especular o porquê Jó tinha passado por tanta coisa. Os amigos de Jó começam a julgar a vida dele, a dizer: Jó, você deve estar em pecado, porque não é possível que tanta coisa ruim aconteça com uma pessoa que não esteja cometendo algo contra Deus. É claro que Jó estava passando provas numa escala muito maior do que provavelmente as provas que a gente está passando aqui. Mas Jó, ele está na Bíblia justamente para fazer uma simbologia disso que eu estava passando naquele carro e que muitas vezes você está passando também aí na sua casa. Um período onde uma notícia atrás da outra. Você não tem tempo de se recuperar de uma prova e a outra já chega e começa a te machucar. Dor em cima de dor. E aí muita gente costuma falar que Jó foi muito fiel e que ele não se voltou contra Deus. Jó permaneceu fiel. Sim, Jó permaneceu fiel, ele não entregou a sua fé, ele não desistiu de Deus. Porém, Jó ficou extremamente abalado a ponto de amaldiçoar o dia em que ele mesmo nasceu. Se você é essa pessoa que está passando por esse período que eu estou descrevendo aqui, eu te convido a ler o livro de Jó. Leia o livro de Jó, porque Deus vai falar com você assim como ele falou com Jó naquele tempo. Algumas vezes Jó questionou a Deus. Você vai ler lá e você vai ver que Jó, ele pergunta para Deus o que está acontecendo. E o interessante é que quando Jó começa a questionar a Deus, ele começa a se confundir com tanta palavra contrária que vem dos seus amigos, e ele começa a questionar a Deus o porquê, o motivo, né, dos ímpios serem bem-sucedidos e ele ser justo, e mesmo assim está passando por tudo aquilo. A palavra do Senhor diz que em meio a esses lamentos que Jó faz, né, questionando e se lamentando a Deus por conta daquela situação, Deus aparece a ele no meio de um redemoinho, e aí Deus fala com Jó face a face. Deus vira para Jó e fala para ele: Jó, eu vou te responder os seus questionamentos, sim, mas antes de eu te responder, eu quero te fazer uma pergunta. Antes de eu te responder, Jó, eu quero que você me responda. Aonde é que você estava, Jó, quando eu criei os fundamentos da terra? Ele pergunta: aonde você estava, Jó? Eu quero que você me responda. Quem você era? Aonde você estava quando eu criei o mundo? E aí Deus começa a colocar para Jó a sua grandeza. Deus começa a mostrar para Jó quem Deus é. Ele fala a respeito da criação das nuvens, das estrelas, dos mares, dos animais selvagens, dos meteoros. Deus começa a refrescar a memória de Jó e dizer quem ele é, qual é o tamanho do poder dele. Deus chega a perguntar: quem de vocês me deu alguma coisa para que eu tenha a obrigação agora de retribuir? A revelação de Deus naquele momento para Jó foi tão forte que Jó responde humildemente a Deus da seguinte forma: eu sou indigno, o que eu vou te responder, ó Deus? Eu ponho a mão na minha boca. Uma vez eu falei, mas eu não replicarei. Aliás, 2 vezes, mas eu não prosseguirei. Jó está dizendo: Deus, o que eu vou te responder com essas perguntas que o Senhor está me fazendo? Quem é você, Jó? Quem é você diante de mim? Olha quem eu sou. Eu criei o céu, eu criei a terra, eu criei as estrelas, os animais selvagens, e ele vai descrevendo, e é importante que você leia para que você entenda qual é o Deus que está hoje no controle da sua vida, ainda que tudo pareça desmoronar ao seu redor.
E Jó, ele fala, Deus, eu coloco a mão na minha boca. Se eu falei, realmente eu te questionei, mas eu não vou replicar. Aliás, eu fiz isso 2 vezes, mas eu não vou continuar. E aí Jó diz a famosa frase, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Na verdade, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que eu entendo com isso? É que se nós estamos passando por fases ruins, onde a gente já não aguenta mais, está faltando a gente olhar para Deus e lembrar de quem o nosso Deus é. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que as suas limitações diante das suas dores não é algo novo para Deus. Deus viu o próprio Jó, aquele servo que ele falou para Satanás, pode tocar, que eu tenho certeza que ele não vai blasfemar contra mim. Ele viu esse servo murmurar, ele viu esse servo se lamentar, desejar a morte. E é por isso que Deus não vai levar em conta a sua limitação diante de tudo isso que você está passando. Você deve se lembrar do profeta Elias. Muita gente fala a respeito dessa palavra e fala, nossa, o profeta Elias que passou por tanta coisa, né? Diante de Deus, viu fogo descer do céu. Elias tinha muitas experiências com Deus. E aí todo mundo fala, no momento em que Jezabel ameaçou ele de morte, Elias entrou numa caverna, ficou depressivo e pediu a morte para Deus. Acontece que Elias não ficou daquela forma porque Jezabel tinha ameaçado ele de morte. Elias vinha passando por vários processos. Na história de Elias a gente vai entender que naquele momento fazia 3 anos e meio que Elias estava passando por provas e mais provas. Elias já vinha passando por muita coisa. Apesar do tamanho da obra que Deus tinha na vida dele, ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E é por isso que depois de 3 anos e meio de lutas consecutivas, realmente, Elias entrou na caverna, Elias deu lugar à depressão, Elias pediu a morte. E durante esses dias, né, que eu estava passando por esses momentos, por muitas vezes eu pensei nisso, eu falei, Senhor, eu passo por tanto problema, mas tanto problema, que se não fosse a minha fé, eu já teria dado cabo da minha própria vida. Eu sempre digo para quem me pergunta, né? Eu nunca tive vontade de me matar. Nunca na minha vida. Por tudo que eu já passei na minha vida, nunca eu tive vontade de me suicidar. Mas vontade de morrer, quantas vezes a gente não tem vontade de morrer? Não é vontade de se matar, é vontade de morrer. É falar, Deus, por que não faz sentido eu ficar mais aqui? Será que já não tá bom de sofrimento? Será que não dá pra gente ir logo pra eternidade e pra parte que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima? E Elias chegou nesse momento. Não é errado a gente ter vontade de ir pra eternidade, sabe? De sair desse mundo mal e ir pra eternidade, onde não há lágrimas, não há choro, não há dor. Elias desejou a própria morte, mas ele não quis tirar a própria vida. Ele pediu para aquele que é o único dono da vida, o único que pode dar e tirar a vida. Ele pediu para Deus que ele queria morrer. Mas a resposta para Elias, sabe qual foi? Não, Elias, você não vai morrer. Eu ainda tenho outras opções. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Come, dorme, descansa, recupera suas energias, porque eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. E no final da história de Elias, ele nem provou da morte. A Bíblia diz que Elias não morreu, ele foi arrebatado num carro de fogo. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Eu entendo a sua limitação. Eu sei que você é pó. Ainda que você olhe e fale, Deus, não tem mais solução para a minha vida. Eu sou o Deus que crio solução. Eu sou o Deus que pego esse fardo pesado das suas costas agora. E ao invés de morrer, eu vou colocar em você mais vida. Vou colocar mais ânimo, mais vigor, para que você possa cumprir toda a sua carreira, tudo aquilo que eu sonhei para você. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego a vida dessa pessoa, Senhor, que não vê solução, mas o Senhor é o Deus que cria solução. Quando o teu povo estava de frente para aquele mar vermelho, era uma situação onde não tinha solução. Naturalmente não existia como eles escaparem daquela situação. Mas o Senhor foi aquele que abriu o mar, ou seja, criou uma situação que nunca ninguém tinha visto antes. Porque o Senhor é o Deus que cria solução. O Senhor é o Deus que cria caminho no meio da tormenta. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, refrigera essa alma.
Senhor, toma o fardo dessas costas porque está pesado. Aumenta a fé dele agora, aumenta a fé dela agora, Pai. Coloca ânimo, vigor, dá a direção do Espírito Santo, Pai, para que eles venham entender que ainda não é o fim, que o Senhor ainda tem algo para completar na vida deles e através deles. Pai, eu te peço alívio para essa alma agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e fique firme em nome de Jesus. Tchau!